Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos os amigos do Facebook, também do Instagram e do YouTube. Deus abençoa. Louvado seja Deus por vocês terem acompanhado os ensinamentos da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e as nossas preocupações ainda continua, com a família. Louvado seja Deus. Oramos a Deus nesse momento para Deus nos dar uma palavra de ensinamento nesta noite. Louvado seja Deus. Altíssimo e eterno Pai, cuja presença estou em Cristo Jesus. Visita este lar, esta casa, essa família. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus, porque essa palavra, ela tem um endereço certo. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Hoje o tema, louvado seja Deus, do projeto de Deus é a responsabilidade, aleluia, dos pais para com os filhos. Louvado seja Deus. Isso tanto o homem como a mulher. Louvado seja Deus. Por quê? Louvado seja Deus. Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Então o seu filho pertence a Deus. Você é responsável. Ensine a criança no caminho que ele deve andar, para ele não desviar dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Muito bem. Nós temos aqui um grande objetivo. E Deus também. Observa. Salmo 127, agora versículo 4. Nós lemos o versículo 3. Agora nós vamos ler o versículo 4, que diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade ou da sua juventude. Louvado seja Deus. Imagina um valente com flecha na mão. E a Bíblia compara essas flechas como os filhos. Oh, glória! As flechas na mão do valente, assim são os filhos na sua mocidade. Muito bem, os pais que têm filhos e os ensina, louvado seja Deus, os ama, os protege, no futuro serão, aleluia, louvado seja Deus, a segurança da família, a segurança do lar. É por isso que ensine o seu filho, ensine a sua filha, não deixe, volte, louvado seja Deus, a estrutura familiar. Cuide bem do seu filho, da sua filha, enquanto ele está pequeno. Ensina a ele o caminho certo. E mais tarde ele vai te honrar, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar com o ensino da palavra de Deus. Bem-aventurado, versículo de número 5 do capítulo 127. Número 127 de Salmos, verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles quem? Os filhos. Enche deles as suas alchavas.
não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos à sua porta. Oh, glória! Que maravilha! Então tá aí. Louvado seja Deus. Imagina, louvado seja Deus, o povo de Israel, irmão. Eles obedecem muito esta palavra, obedeciam na época do salmista, eles tinham essa cultura. Lá eles tinham muitos filhos, e os filhos tomavam conta da casa, da fazenda, e quando o inimigo vinha, querer invadir a fazenda, os filhos já estavam ali, louvado seja Deus, para proteger a propriedade. Então, louvado seja Deus, bem-aventurado é o homem, que deles enche a sua aljavas. Louvado seja Deus. Imagine, como nós lemos no versículo 3, louvado seja Deus, que é como uma flecha na mão do valente. A flecha na mão do valente. Ele tira da aljava aqui e põe no arco de flecha. Assim são os filhos da sua mocidade, é como aquela flecha. Aí no versículo 5 diz assim: não será envergonhado aqueles que enchem as suas aljavas deles, né, as crianças, os filhos. Não será envergonhado quando enfrentarem o inimigo na sua porta. Glória a Deus. Sabemos que dentro da cultura ocidental, Brasil e Europa, temos aí, louvado seja Deus, uma ideia materialista de fazer o controle da natalidade. Mas você que não tem filho, não pretende ter filho, louvado seja Deus, porque não quer deixar sua herança para ele ou para ela, porque filho dá trabalho. Mas em Israel, todas as crianças com 5 anos ia para a sinagoga aprender a palavra de Deus. Então, quando você não ensina os seus filhos o caminho que ele deve andar, principalmente da palavra, eles vão crescer. Sabe como? Quem vai ensinar ele é a escola. Quem vai ensinar eles é o mundo. Quem vai ensinar eles é os amigos. Mas eles não vão ensinar a palavra. A palavra você vai aprender, sabe aonde? Levando as crianças para a igreja, na escola dominical, aonde eles vão aprender quem é Deus, aonde eles vão aprender que deve adorá-lo, aonde eles vão aprender que deve servir a Deus, honrar a Deus, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a família, amar a Deus sobre todas as coisas, é Deus, nós somos de Deus, né? Então temos que, louvado seja Deus, servir a Deus, ensinar nossas crianças a ser temente a Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Capítulo, Salmo de 128, verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Olha aqui a palavra de Deus, aonde Deus ele tem um projeto para a família, marido e mulher e filhos. A sua mulher, aleluia, será como uma videira frutífera. Ela tem filhos. Ela não será, louvado seja Deus, estéril, mas fértil, a sua esposa.
Aleluia. E os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Uma família abençoada, uma família próspera, porque Deus está com ela. Aleluia! Então, se você fizer isso, você terá uma família abençoada e não estará, aleluia, louvado seja Deus, fazendo campanha para Deus restaurar o seu lar. Porque antes de você fazer campanha para Deus restaurar o seu lar, Bíblia, palavra de Deus na sua família. Ensina, começa a ensinar. Marido e mulher, esposo e esposa. Toda a verdade está nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Provérbios 17, verso 6. A coroa dos velhos, olha aí, são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Olha aí. A glória dos filhos são os seus pais. Quando o filho precisa de um conselho, o pai tem que estar lá para orientá-lo. A mãe tem que estar lá para orientar o filho. Porque os pais são a glória do filho. Aleluia, louvado seja Deus. Como que você sabe disso? O pai ensinou, a mãe ensinou, louvado seja Deus. Então o filho só tem que ser bem sucedido. Mas quando ele não tem orientação do pai, não tem orientação da mãe, o pai e a mãe não têm, aleluia, ensinamento nem para eles, irmão, essa criança, ela está jogada ao léu, está jogada aí no mundo para ser ensinado pelos outros. Então não deixa que amigos ensinem ele, que amigas ensinem ele. Olha aí. Lá em Israel, as crianças vão cedo para a escola para aprender sobre Deus. Deus em primeiro lugar. Nada de droga, nada de vício. Louvado seja Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos continuar aqui no ensino da palavra de Deus. Muito bem, aos filhos agora. Diz assim a palavra de Deus. Ouve, Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Glória a Deus. Maravilha. Está entendendo o recado aí? Está bem claro, né? Não precisa nem o pastor explicar, mas preste atenção. Eclesiastes 12, verso 1. Para os jovens. Jovens, louvado seja o nome santo do Senhor. Você, aleluia, não teve o ensinamento bíblico, mas você vai ouvir esta palavra. Que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, agora que você é jovem. Lembra dele, adora ele, serve a ele, honre a Deus, o Criador. Viu, jovem? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha a dizer: aleluia, não tenho neles contentamento ou prazer. Então você imagina, você vai honrar Deus nos dias maus? Os dias que você já não enxerga direito, os dias que você, aleluia, já não consegue andar direito, os dias que você não consegue nem comer uma carne porque os dentes já não ajudam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então lembra do seu Criador
no dia da sua mocidade, você está com uma vista boa, você está forte, você está sadia aí, né, moça? Então lembra do seu Criador, adora Ele. É a palavra de Deus, viu? Muito bem. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor, eu vou falar agora sobre as crianças. Muito bem. Até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura ou reta. Oh, glória! Até as crianças vão perceber, irmão, se a sua conduta é reta, louvado seja Deus, e pura. Até se dará ao conhecer pelas suas ações nas crianças, tá bom? Louvado seja Deus. Presta atenção. Vamos lá. Na cultura de Israel, louvado seja Deus, as crianças, elas costumam, louvado seja Deus, dos primeiros dias de vida até os 5 anos, elas estão aos cuidados da mãe. Mas com 5 anos elas iam para as sinagogas, para os ensinos, e lá elas aprendiam a adorar a Deus. É por isso que Deus sempre foi com Israel. As outras nações não têm o Deus de Israel. Louvado, não serve o Deus de Israel. Os deuses eram imagem feita pelas mãos dos homens. Louvado seja Deus, que muitas vezes Deus colocava esses deuses que não são deuses por terra. Louvado seja Deus, e o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, era exaltado. Mas vamos lá. Muito bem. História bíblica para as crianças. Muito bem. Leve para a escola dominical as crianças, para elas aprender. Diga lá ao pastor, quando vai ter ensino para as crianças da palavra? Porque está escrito assim, a pergunta para as crianças, quem fez o mundo? Essa é uma pergunta, você sabe quem foi que fez o mundo? Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 25, você vai ver Deus criando o mundo. Os céus, a terra, os luminares, as estrelas, tudo foi Deus que criou. Quando chegarem para ensinar outras coisas, outras filosofias, a criança já vai saber, não, eu fui ensinado de pequenininho que o Criador é Deus. Aleluia. Muito bem. E ele vai, com 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, já sabe ler, louvado seja Deus, e ele vai decorar, que ele está com uma mente boa, vai decorar o texto. Muito bem. A mulher, outra pergunta. A mulher que trocou o seu lar e tudo quanto tinha pelo fruto, ou por um fruto, ou por uma fruta. Quem foi essa mulher? Ele vai saber, ele vai ler lá, ele vai saber. Então, ensinamento bíblico para as crianças. Gênesis 3, versículo 1 ao 6. Você vai encontrar isso que eu estou dizendo. A mulher que trocou o seu lar por uma fruta. Glória a Deus. Está lá, né? Leia a Bíblia que você vai saber que mulher é essa, tá bom? Louvado seja Deus. A viagem da arca. Faz essa pergunta para ele. Quem foi que fez a arca? Como é que era o nome dele? Leia aí, Gênesis capítulo de número 6, verso 14 ao 22. Depois Gênesis 7, de 1 a 24.
Ele vai ler e você vai inculcar essa palavra na cabeça da criança. Vai ensinar ela no caminho. Está andando, está fazendo pergunta para ela. Está sentado, está falando de Jesus para ela. Enfim, dessa maneira, o menino vai sendo educado. Louvado seja Deus. Dessa mesma forma, louvado no mundo, nos países mais ricos do mundo, chamados de primeiro mundo, é necessário que um príncipe, louvado seja Deus, tenha o dia inteiro uma faculdade. Ele levanta de manhã, já começa, o mordomo chama, você tem uma tarefa. Você vai memorizar isso. Depois vai para outro lugar, depois vai para a academia. Depois ele tem tanta obrigação, cultura, ensinamento para aprender, porque ele é um príncipe. E você que tem essa criancinha aí, ele também não é um príncipe, ela também não é uma princesa. Ela merece o de melhor, e o de melhor está aqui. A palavra de Deus ensina a criança no caminho que deve andar, e mais tarde ele não vai desviar dele. Provérbios 22, verso 6. Glória a Deus. Maravilha. Cuidado das crianças, irmão. O inimigo está de olho na sua criança. Louvado seja Deus. Então você começa a ensinar ele. É mais um trabalho, é mais uma tarefa para o papai e para a mamãe. Educação cristã para o seu filho, tá bom? Ensinamento da palavra de Deus. Muito bem. Nós vamos aqui. O menino que, ao zombar, perdeu o seu lar. Louvado seja Deus. São perguntas feitas para os meninos, né? Para as crianças. O menino que, ao zombar, perdeu o seu lar. Gênesis capítulo 21. Louvado seja Deus. Verso de número 9 ao 20. Louvado seja Deus. Muito bem. O menino que foi salvo pelo anjo, Gênesis 22, de 1 a 13. Então, essas perguntas é feita para as crianças. Na escola bíblica, são ensinamentos para a criança. Quem foi o menino que foi salvo por um anjo, lá em Gênesis 22, de 1 a 13. Você sabe? Oh, glória! Leia a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. O jovem que trocou sua herança por um prato de lentilha. Quem foi esse jovem, hein, menino? Quem foi esse jovem, criança? Louvado seja Deus, e ele vai responder, vai levantar lá a mão. Ô pastor, fala meu filho. Aí ele vai falar, foi Esaú. Oh, que maravilha, graças a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. A túnica de diversas cores, Gênesis 37, de 1 ao 34. Quem foi o jovem que ganhou do seu pai uma túnica de várias cores? Você sabe? Olha lá, hein? Olha lá. Responda direito, hein? Tá bom? Deus abençoa. Louvado seja Deus. Continuando aqui. Um jovem que foi cativo e chegou a ser primeiro-ministro no Egito. Quem foi esse jovem? Aleluia! Louvado seja o nome santo
do Senhor Jesus, o jovem cativo que chegou a ser primeiro-ministro. Gênesis 37, do 13 ao 36, 39, do 20 ao 23, 41, do versículo 1 até o 44. Você vai ler e você vai entender quem foi esse jovem que foi cativo, se tornou escravo, e depois que ele se tornou escravo, quando chegou lá no Egito, ele passou de escravo para governador. Quem foi esse jovem? Aí vai levantar um menino na mão. Eu sei, pastor, eu sei. Foi José. Oh, glória. Muito bem. Agora eu não vou responder mais não, né? Porque senão fica fácil, né? Olha como é bom estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia, ensina para as crianças. Louvado seja Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Um ataque de raiva que custou a vida de um homem bom, a própria vida. Um ataque de raiva que custou a um homem bom a sua própria vida. Meninos, quem foi esse homem? Está lá no livro de Números, capítulo 20, verso 10 ao 12. Muito bem. Como foram curados, olha só, como foram curados aqueles que foram picados de serpente no deserto. Está lá a resposta. Números 21, do 4 ao 9. A mulher que usou cordão vermelho para salvar-se. Josué 2, de 1 a 24. 6, 22 e 24. Louvado seja Deus. Quem foi a mulher? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa daqui diz que foi tataravó de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus continua te abençoando, que Deus continua falando melhor em cada coração. Fique na paz. Deus te abençoa.